Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós e é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra Ave Cristo. Hoje, exatamente 24 de setembro de 2021. Vamos envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de abertura, logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de juntos aprendermos um pouco mais sobre como sermos melhor, sobre como fazer brilhar a nossa luz. Ilumina nosso entendimento, ilumina a Tia nessas lições e que possamos aprender o quanto mais para logo caminhar em tua direção. Inspira-nos e nos protege. Que assim seja. No nosso último estudo, nós vimos a despedida de Apio Corvino do Quinto Varro. O Lúcio mandou ele tomar a veste de Corvino e fugir num bote. Disse para ele que Quinto Varro morria naquela noite. Ele ficou no mar por um tempo e aportou na costa da Itália. E sendo lá, ele foi acolhido numa aldeia litorânea e onde ele começou, passou um tempo, ficou adoecido e depois de uns dias ele começou a pregar. E lembrando que ainda corre o ano de 217 depois de Cristo. Vamos só voltar aqui um pouquinho. Amparado por amigos anônimos, delirou 3 dias e 3 noites, em febre alta. Todavia, a mocidade robusta venceu a moléstia que absorvera de assalto. Porque nada pudesse informar, a princípio, com referência a si próprio, e em face das mensagens que conduzia, da parte dos cristãos de Roma aos confrades lioneses, nas quais o portador era nomeado como sendo o irmão Corvino. Por essa designação passou a ser tratado entre as suas novas relações. Bem parecido com a história de Gesiel. Gesiel também acabou aportando ali da mesma forma, bem parecida, e foi recolhido. Animado de inspiração superior, ensinou a boa nova pregando em lágrimas, e a comunidade de Tarracina, tangida nas fibras mais íntimas, não obstante desejasse retê-lo, auxiliou em sua viagem para as Gálias, onde o rapaz aportou, depois de inúmeras dificuldades e enormes privações. Findo certo período de permanência em Massília, chegou finalmente à cidade a que se destinava. Lião, pela sua admirável posição geográfica, desde a ocupação do procônsul Lúcio Munácio Planco nasceu em 87 a.C. e desencarnou em 15 a.C. Era cônsul da Gália, governador. Tornara-se expressivo centro político-administrativo do mundo gaulês. Para ela convergiam diversas estradas importantes. Então, a partir desse momento, o nosso querido Emmanuel vai nos mostrar qual a condição política social da cidade de Lyon, que é justamente ali nas Gálias, justamente o local para onde o Senhor... Qual o nome do pai de Tassiana? Quinto Varro.
Quinto Varro, tá bom? Só para a gente entender. Então, lembrando que Quinto Varro ficou no barco, Corvino foi morto no lugar dele, ele teve que deixar todas as suas roupas, teve que se vestir de Corvino, ele está com a roupa do Corvino e os documentos de Corvino. Então, a partir desse momento, Quinto Varro teve que morrer para que o Corvino assumisse. Eu acredito que não tinha uma identidade com data de nascimento, né? Mas alguma coisa tinha informando que ele seria o Corvino, tá bom? A partir desse momento, Corvino. Então, o que o nosso querido Emmanuel está nos trazendo aqui? Toda a parte política e social de Leão. Olha o que é um romance histórico, tá bom? Então, vamos agora mergulhar nessa fala de Emmanuel apresentando essa cidade. Leão, pela sua admirável posição geográfica, desde a ocupação do procônsul Munácio Planco, que a titia já leu, tornara-se expressivo centro político administrativo do mundo gaulês, da Gália. Para Leão, convergiam diversas estradas importantes, convertendo-se por isso mesmo em residência quase que obrigatória de numerosas personalidades representativas da nobreza romana. Então, olha o nível de pessoas frequentando. Por quê? Porque ele diz que era um centro político administrativo de Roma. Vipsânio Agripa nasceu em 64 a.C. e desencarnou em 12 a.C. Era político romano da alta aristocracia. Vipsânio Agripa, o genro de Otávio, fundador do Império Romano, 27 a.C., ele desencarnou 14 depois de Cristo. Gente, só para a gente entender um pouquinho, vamos viajar, porque aqui ele vai mostrar muitos imperadores. Então, se nós voltarmos um pouquinho, lembra que César era um título. Então, nós tivemos aqui o Otávio Augusto, que é justamente esse que ele está falando. Nasceu em Roma e o reinado dele, do Otávio Augusto, foi de 27 antes de Jesus e ele foi até 14 antes de Cristo, que foi o primeiro, seria o Otávio Augusto. Logo depois, antes de Cristo, ainda no ano 14, quem assumiu foi o Tibério. Aqui tudo eram parentes, tá? Foi o Tibério, também nascido em Roma. Ele assumiu de 14 até 37 da era cristã. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, ele foi morto, quem estava como imperador era Tibério. Depois do Tibério veio Calígula. Calígula administrou, ele nasceu na Itália, o reinado dele foi de 37, já depois de Cristo. Calígula, ele ficou de 37 a 41. Cláudio, ele reinou de 41 a 54. O Cláudio, ele nasceu na Gália, região hoje atual da França, tá bom? A gente que está estudando o livro há 2000 anos, a quantidade de imperadores que o Emmanuel, na condição de senador, pôde acompanhar. Então, Nero foi o último dessa dinastia familiar. O Nero, ele ficou de 54 até 68, quando ele foi assassinado. Aí tem o Vespasiano, que o Vespasiano foi justamente aquele que venceu em relação aos 3 ou 4, que nós já estudamos isso aqui, que é amigo do Públio. Tá no há 2000 anos? Tá no há 2000 anos. O Vespasiano, ele ficou de 69 a 79. Ficou 10 anos. Aí logo depois assumiu quem? O filho dele, o Tito. Tito Flávio. Que ficou de 79 a 81. Ficou pouco tempo. E esse povo só largava quando era morto, viu? Aí veio quem? Domiciano. O Domiciano ficou de 81 a 96. O Trajano, ele ficou de 98 a 107.
o Adriano, que nós vamos estudar o Adriano já em 50 anos depois. O Adriano ficou de 117 a 138. Foi um dos imperadores perversos também, foi Adriano. Aí de 138 a 161 ficou o Antônio Pio. De 161 a 180, o Marco Aurélio. Só para a gente ter uma noção. De 177 a 192, Cômodo. Olha só. E aí chega onde a gente quer chegar, que é esse período que nós estamos. De 193 a 211, o Séptimo Severo. Que ele lembra que nós estudamos lá no início do Ave Cristo, ele veio de uma província romana na África. E o reinado dele foi de 193 a 211. Aí quem assume logo depois? O filho dele, o Caracalla. Que praticamente mandou matar o irmão. Porque lembra que a ideia era dividir o império para que os dois irmãos pudessem assumir. E ele mandou matar o irmão. E há quem diga que ele, inclusive, mandou matar o próprio pai. O Caracalla, ele ficou de 198 a 217. Ele ainda ficou bastante tempo, né? Aí veio o Alexandre Severo, Filipe o Árabe, que vai ser 244 a 249. E aí segue. Só para você ter uma ideia, o último, que foi de 379 a 395, o Teodósio I. Gente, nós tivemos quase 4 séculos de Império Romano. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Vamos voltar à cidade. Vipsânio Agripa, o genro de Otávio, fortalecera-lhe a situação privilegiada, ampliando-lhe as vias de comunicação. Falando de quem? Falando ainda de Lyon. Áulicos, ou seja, os seguidores da corte de Cláudio, também imperador, haviam construído nela magníficos palácios. A ciência não mudou nada. O povo que está na política continua querendo levantar palácios. Um país que ainda temos miséria e os nossos administradores públicos querem levantar palácios de granito, de mármore. É um luxo só. Então você vê que a nossa maturidade psicoemocional é zero ainda. Nós ainda, é por isso que a gente diz assim, os espíritos falam, que quando nós voltamos à Terra para reencarnar, nós quase sempre repetimos os erros do passado. Então, se a criatura teve experiência na política romana, lembra, 4 séculos, nós vamos nos deparar com o próprio senador Públio indo e voltando várias vezes, vivendo essa experiência. Inclusive como senador. E a gente percebe que se repetia o erro. Então, a pessoa viveu essa experiência do poder, volta agora e lembra quando a gente estuda Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus solicitou a Ismael que trouxesse para esse país os espíritos que estavam aprisionados, que estavam enrolados com o passado, sofrendo no mundo espiritual. Mas eles já carregavam um desejo de se recuperar. E Jesus solicitou que Ismael recebesse essa turma toda, que somos nós, aqui no Brasil. Então, esse povo vem para o Brasil, alguns reencarnando na religião, outros reencarnando na educação, outros na política. E aí, quando se vê frente a frente com o poder, aciona o Império Romano e repete os mesmos erros. Então, não mudou. A consciência administrativa romana ainda está fazendo parte. Então, ou seja, reencarnou para reviver novamente a atitude do poder, a atitude política, a atitude administrativa e repetem os mesmos erros. O bom de tudo isso é que nós estamos já no momento final. Final de quê? Da perversidade. Não
nasce mais na terra. Porque não tem mais espaço para perversidade. Não tem mais espaço para quem se preocupa com granito, com mármore. Esses espíritos que são renitentes no mal não se submetem às leis que regem o universo, questionam a Deus. Acabou. Não volta mais, não. Então é isso que acontece. Então a pessoa, quando se depara, vem como pobre, reencarna numa situação difícil, sofre. Aí diz, puxa, como é difícil. Ah, sofreu. Agora você vai voltar naquela experiência do poder, do dinheiro público. Muitos milhões. Muita gente ali lhe elogiando. Você vai voltar de novo. Vou voltar? Vai. Mas pelo amor de Deus, dessa vez acerta. A criatura reencarna e repete os mesmos erros. Então, é isso que a gente diz, não é mérito, são provas, são expiações a serem repetidas, porque lá atrás carrega débitos e precisa se refazer. Mas o bom dessa história é que realmente cessou. Agora é a hora da separação do joio e do trigo. Construindo nela, em Lyon, magníficos palácios. Então a gente percebe que os nossos erros, quando se fala em administração política, é milenar. Ainda é o mesmo movimento, construindo nela magníficos palácios. E o povo morrendo de fome, e o povo sem educação. As ciências e as artes, o comércio e a indústria, aí floresciam com imensa vitalidade. Era um centro político-administrativo. O povo da alta sociedade quer arte, quer teatro, né? Quer desfilar suas túnicas. Dentro de seus muros, porque você sabia que as cidades elas estavam ali, né? As muralhas defendendo, reuniam-se anualmente, junto do famoso altar de Roma e Augusto, as grandes assembleias do Concílio Galiário. Ou seja, essa reunião, fulano, beltrano, cicano, isso faz tempo. No qual cada cidade das 3 Gálias possuía o seu representante. As festas do 1º dia de agosto, em memória do grande imperador Caio Júlio César Otaviano, eram aí celebradas com significativas solenidades. Mudou? Festas, é a mesma coisa, gente. Numerosas embaixadas e milhares de estrangeiros aí se congregavam em cerimônias brilhantes, em que o juramento de fidelidade aos deuses e às autoridades se renovava com jubilosas manifestações. Uma coisa, festa popular, aquele monte de gente. A cidade que fora, em outro tempo, a metrópole dos seguziavos, a palavra quer dizer vencedores. Quem eram? Era uma tribo celta da Gália, cuja fortaleza estava localizada em Lyon. Então, a cidade que fora em outro tempo a metrópole dos seguziavos, que era Lyon, desde a ocupação imperial passava a viver sob o mais apurado gosto latino. Os romanos tomaram conta. Situada na confluência de 2 rios, ou seja, na junção de 2 rios, imagina, o Ródano e o Saona,
oferecia aos habitantes as melhores condições de conforto. Vocês estão vendo que é estudar Emmanuel? Só lembrando que na época que foi psicografado não tinha poderoso Google, não. Que ele fala dos rios e ainda diz os nomes que passam ali por Lyon. Por isso, meu filho, o respeito da tia Conceição pelas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E eu digo, não existe médium da capacidade de Francisco Cândido Xavier. Não existe. Então, olha só, o mais apurado gosto latino. Então, ela estava situada na confluência, ou seja, na junção de dois rios, o Ródano e o Saona. Oferecia aos habitantes as melhores condições de conforto. Dominada pela influência patrícia, que os romanos estavam tomando conta, mostrava ruas e parques bem cuidados, templos e monumentos de grande beleza, teatros e balneários, gente, além de vilas soberbas a se destacarem do casario vulgar, comum, casinha de todo mundo. Quando nós vamos estudar o livro Boa Nova, que nós vamos entender um pouco a história de Madalena, o que é dito? Que Madalena vivia em uma vila de príncipes. E aqui ele diz exatamente isso, olha. Além de vilas soberbas a se destacarem do casario vulgar, como pequenos castelos encantadores, emoldurados em jardins e vinhedos, onde magistrados e guerreiros, artistas e libertos ricos da capital do mundo se insulavam. Aí é como se estivesse ali numa ilha, né? Para gozar a vida. Mudou? A história é a mesma. Temos aí os condomínios fechados, reunindo ali, não mudou. E o resto? Não, o resto é o resto. A gente tem que garantir o nosso aqui dentro. Hoje, a tia, ouvindo a tia no Evangelho, teve uma coisa que a tia falou interessante. Eu disse, olha, é verdade. Mas era interessante que a tia falava assim: você deve perguntar por que Deus permite a miséria. A pobreza é uma expiação. A miséria é um ato extremo de egoísmo da humanidade terrena. Porque Deus não criou a miséria. Ele não manda ninguém para expiar na miséria. A miséria existe porque enquanto um bebe na taça de ouro, o outro bebe a lama. Isso é a miséria. Então, como é que nós podemos nos trancar nos nossos castelos, sabendo que existem milhões e milhões de seres terrícolas, nossos irmãos, tomando sopa de papelão, bolacha de barro, e a gente não está nem aí. Mas a gente não está nem aí há milênios, né? Então, isso é um débito coletivo. Isso é um débito coletivo. Todos nós teremos que responder pela nossa... Porque o que é o mal é o bem só para si. O mal é o bem só para si. Então, esse é um débito coletivo da humanidade terrena. Porque a gente olha e a gente não está nem aí. E nós humanos, nós terrícolas, temos condições o suficiente para resolver tudo. Mas a gente continua preso nas nossas vilas principescas. Ao tempo de Baciano Caracalla, nós já estudamos, filho de quem? É filho de Sétimo Severo, é o filho mais velho.
foi imperador de 211 até a morte. Foi um péssimo imperador. Mandou matar o próprio irmão e assumiu o lugar do pai, que inclusive ele também tentou matar. Ou seja, Caracalla não era fácil. Ao tempo de Bassiano Caracalla, a quem servira de berço, Leão alcançara imenso esplendor. O novo César, por várias vezes, dispensara-lhe graças especiais. A corte aí se reunia, frequentemente, em jogos e comemorações. Contudo, apesar da proteção que o imperador concedia ao torrão aí é o território pátrio, a cidade guardava ainda, em 217, dolorosas e vivas reminiscências da matança de 202, determinada por Séptimo Severo. Queridos amigos, a gente percebeu que nosso estudo hoje foi realmente essa parte histórica, para a gente entender um pouco, e é muito interessante isso, volto a falar, esse trabalho do Emmanuel com Francisco Cândido Xavier, e nos trazer. Hoje nós tivemos uma aula do Império Romano, e nós vamos pesquisar sobre essa matança de 202 e será o nosso próximo estudo. Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, sempre amiga, e ao amor de nossa vida por essa oportunidade que nos foi dada para estarmos aqui estudando. Graça te damos, Senhor. Você deve perguntar por que Deus permite a miséria. A pobreza é uma expiação, a miséria é um ato extremo de egoísmo da humanidade terrena. Porque Deus não criou a miséria. Ele não manda ninguém para expiar na miséria. A miséria existe porque enquanto um bebe na taça de ouro, o outro bebe a lama. O mal é o bem só para si.